Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso estudo sobre temas relacionados à volta de Jesus. Estamos lendo a nossa meditação Maranata. Quem ainda não tem, há um link aqui na descrição. Procure adquirir a sua e ler juntamente comigo. Quando eu leio e você ouve, é uma coisa. Mas quando você ouve e você também lê, o impacto é diferente, eu lhe asseguro. Os temas eles só irão crescendo em importância. Os temas serão cada vez mais envolventes. Quem já tem a sua meditação Maranata, se olhar ali para outubro, novembro, setembro, verá que os títulos são instigantes. Então não perca essa oportunidade de estudar a cada dia sobre a volta de Jesus. Hoje, 17 de janeiro, os juízos de Deus na terra. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, 26. Quem dera o povo de Deus tivesse o senso da iminente destruição de milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. O Rio de Janeiro será destruído. Vocês viram o que aconteceu em Porto Alegre há algum tempo atrás? Como aquela capital foi destruída de maneira devastadora. Não estou dizendo que é Deus que fez isso. Certamente Satanás estava envolvido. Satanás leva ao pecado e depois se utiliza dos elementos naturais para destruir as colheitas, para destruir as cidades e para representar mal a Deus. Porém, algum dia a ira de Deus será manifestada. Deus irá se afastar e as coisas ficarão entregues a si mesmas, porque elas rebelaram a Deus. São Paulo, Salvador, Fortaleza, essas grandes cidades receberão a punição, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas. Não faz muito tempo, passou diante de mim uma cena muito impressiva. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas belas mansões, ocasionando sua imediata destruição. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Por toda parte ouvi pronunciarem-se tais palavras. Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Como nunca antes precisamos nos unir, servindo aquele que preparou seu trono no céu e cujo reino domina sobre todos. Deus não abandonou seu povo e nossa força consiste em não abandoná-lo. Nunca estivemos tão perto de uma terceira guerra mundial como agora. Depois de muitas décadas, a guerra voltou à Europa, no conflito Rússia e Ucrânia. Pode acabar amanhã? Pode. Mas o mundo está preocupado. A guerra voltou no Oriente Médio. E muitas outras tensões podem surgir. Será que essas são as últimas batalhas antes do fim? Ou será que haverá algum tempo de oportunidade ainda? Não sabemos. Os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerra, as destruições pelo fogo e inundações, como eu mencionei no início sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. As inundações dizem claramente que o tempo de angústia, que aumentará até o fim, está às portas. Não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu cumprimento final. Essa semana, nos dias que nos precederam, alguns líderes europeus disseram que se as nações da OTAN não se fortificarem, não investirem mais no Ministério da Defesa, até 2029 a guerra retornará com força total na Europa. Estamos próximos do fim. Na última sexta-feira de manhã,
Antes de acordar, foi-me apresentada uma cena muito impressionante. Pareceu-me despertar do sono, mas eu não estava em meu lar. Das janelas eu podia contemplar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e dessas bolas setas flamejantes voavam em todas as direções. Era impossível dominar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Parece fantasia. Se você morasse em Israel, em Gaza ou na Ucrânia, talvez isso parecesse uma cena muito familiar. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente. Contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus, porque algumas almas ainda se afastarão dos enganos do inimigo. Algumas almas ainda se arrependerão e se converterão, ao passo que as massas estarão entesourando ira para o dia do furor. Isso é muito sério. As profecias finais do capítulo 11 de Daniel estão quase se cumprindo. E você conhece essas profecias? Onde ele armou as suas tendas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. E inicia-se o capítulo 12 dizendo: e houve tempo de angústia tal qual nunca houve antes. Um tempo de angústia pior que a destruição de Jerusalém. Um tempo de angústia pior que a perseguição aos cristãos no Império Romano. Um tempo de angústia pior que as perseguições na Idade Média. Um tempo de angústia pior que a peste negra, que matou 1/4 da população da Europa. Um tempo de angústia pior que a Primeira Guerra Mundial, que a gripe espanhola, que a Segunda Guerra Mundial, que a Revolução Bolchevique na Rússia, que a Revolução na China. Um tempo pior que a pandemia de Covid, um tempo qual nunca houve antes. Será produzido pelas profecias finais de Daniel, capítulo 11. Mas nesse tempo se levantará Miguel para salvar e proteger e redimir o seu povo, aqueles cujos nomes estão escritos no livro. Tudo vai ocorrer de forma muito rápida. E quando estiver acontecendo, você vai se lembrar dessa série de estudos. Você vai se lembrar das pregações que diziam que os últimos eventos serão rápidos. O tempo de preparo é hoje. Os juízos de Deus já estão na terra. Ajoelhe-se comigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, por favor, proteja-nos destes juízos. Muitos aqui estão vivendo em cidades ímpias, assim como Ló estava vivendo em Sodoma. Pedimos que o Senhor proteja essas pessoas. Se possível, que o Senhor providencie uma rota de escape, um local para essas pessoas criarem as suas famílias de maneira calma e tranquila, e que elas sejam livres dos incêndios, das inundações, dos terremotos, das grandes explosões que estão profetizadas. Que o nosso coração possa se encher de fé, sabendo que quando virmos estas coisas, possamos lembrar que o regresso de Jesus está perto e que a sua volta está às portas. Proteja-nos, Senhor, destes juízos, proteja-nos da tua ira. Salva o teu povo. É isso que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que hoje Ele possa esconder você no seu secreto e oculto pavilhão. E lá você estará seguro.